porque era um negócio de impacto, você sabia que tinha alguma coisa que era nova, né? Aquilo é importante, o cara passou um tempo trabalhando naquilo, circulou várias versões disso entre os amigos, as pessoas leram, opinaram, discutiram, ele relaborou, foi um trabalho denso, aí ele publicava aquilo. Agora você tem que publicar 3 papers por ano. Não tem como, em humanas não tem como. Entendeu? E não importa o que você faça, porque não está garantido, porque não é isso. Não se trata de exigências que a gente tem que atender. Porque não tem exigências que você atenda que garantam. Quem fala muito disso é um psiquiatra francês, o Christophe Deluc, que ele estudou justamente o fenômeno do suicídio do trabalho, lá na França. E aí ele falou, disse, as pessoas ficam com medo constante, porque a qualquer momento elas podem ser demitidas por nada. Não precisa ter feito nada, não precisa ter errado, não precisa ter falhado na produção, nada, simplesmente não precisa, tem outros. É um monte. Diante dessa situação toda, então, assim, a gente não pode generalizar, tem diferenças de reações, mas você pode dizer que esse medo muito grande nas pessoas leva a comportamentos muito violentos mesmo. Porque o que as pessoas ilusoriamente tentam fazer? Elas tentam construir castelos de carta de segurança. Né? Então, se eu mostrar que eu sou aplicado, se eu mostrar que eu sou cuidadoso, se eu mostrar que eu sou delicado, eu vou ser absorvido, não vou estar tão exposto. E aí, em parte, acontece, mas não é garantia mesmo. Né? E aí, para você mostrar que você está disposto mesmo, você tem que mostrar que está disposto a fazer tudo, inclusive aquilo que você mesmo considera criminoso. Entende? Então, ele conta casos de pessoas que ele atendeu que estavam profundamente deprimidas, porque elas estavam fazendo constantemente coisas que elas achavam abomináveis. Mas que elas achavam que elas tinham que fazer, inclusive denunciar colegas dentro do trabalho, perseguir pessoas dentro do escritório, assim por diante. Né? Ele conta, eu já falei isso em aula, de uma profissional de recursos humanos que ele atendeu, que ela foi fazer um curso em que o cara deu um gatinho para cada pessoa para cuidar durante o curso. A parte da atividade durava não sei quanto tempo. Cuidar do gato, um filhotinho, você tinha que proteger, tinha que alimentar, as pessoas desenvolveram uma afeição. Chegou num ponto e ele falou, agora vocês vão matar. Vocês têm que matar. Porque é isso que vocês vão ter que fazer com as pessoas. Vocês vão ter que mandar embora, não importa se o cara tem filho, tem mãe velha para cuidar, nada disso, entendeu? O que importa é o que a empresa quer. Entende? Pra você mostrar que você está disposto a qualquer coisa, nada melhor do que você fazer coisas que sejam abomináveis mesmo. Também precisa se diferenciar de quem é desprezível. Eu não sou. Por isso eu chuto. Entendeu? Percorre de cima e baixo. Aí você começa a ter... Nas pesquisas sobre o antissemitismo, eles chamavam muita atenção disso. Eles falavam, a gente está numa situação hoje que cada vez menos precisaria de hierarquia. E o nazismo extrapola a ideia de hierarquia tanto demais, reforça a ideia de hierarquização justamente quando ela não tem mais necessidade nenhuma. Então, porque você precisa criar distinções sociais fantasiosas para dizer por que você justificadamente tem que ser salvo. Você tem que estar a parte dos outros, você precisa produzir diferenças com relação aos outros. Aí religião, cor da pele, qualquer coisa começa a valer. Entendeu? E para mostrar que é diferente, eu mostro que é lixo. E assim que na rua. Uma coisa que eu estava vendo assim bem interessante e tal, no curso de história contemporânea, era o seguinte, né? O nazismo ele tem uma tendência do que é de estetizar a política, né? Transformar a política em algo estético, não é? E a gente está vivendo hoje atualmente assim, uma sociedade que ela caminha mais ou menos para uma coisa parecida com o nazismo. A gente pode afirmar se vai ou não. E aí, tipo assim, eu percebo, por exemplo, mega eventos, eu percebo grandes produções de filmes e tudo mais. Poderia ser uma tentativa também de estetizar alguma coisa da política, ou você acha que não? Por que a estetização? Quem fala lá no único que só vocês falam mentalmente? Benjamin Campbell, não sei se vocês já leram um texto muito bom, que chama A Obra de Arte da Visibilidade Técnica. No final, ele termina falando a respeito disso. Por que o Benjamin considera essa estetização uma coisa perigosa? Porque ela é uma estetização no sentido do que ele estava combatendo, que ele identifica como estética burguesa. Por que ele combate? Porque ela vê como uma manifestação de passividade. A aura, para ele, que ele chama de aura, é uma coisa problemática. Porque o que é a aura? A aura é o sagrado, o padrão chama de mito. É a natureza, é a verdade. Mas é uma verdade a qual não tem acesso. Eu só posso contemplar, ela é fixa, sagrada, distante de mim. Né? Eu tenho que me dobrar diante dela, tenho que me curvar. Essa é a verdade. Né?
o desenvolvimento do cinema, da fotografia, né, da arte reprodutiva, é justamente uma coisa que vai quebrar. Com a hora que eu tenho acesso. Não tem original, então não é arte, não é sagrado. Isso aqui vira uma parte da minha existência. Cumpre aquilo que as vanguardas queriam, que é a estetização da própria, que é desaparecer a estetização, realizar a arte. Transformar a arte em elemento da vida. Com a estetização da política, o Benjamin fala, a gente tem um processo pelo qual não, aquilo que deveria ser parte da nossa atividade política, vira um show, que eu vou passivamente assistir, mesmo que eu esteja dentro dele. Porque eu sou uma peça na engrenagem e vou marchar ali junto. Aí, contra isso, a gente vai politizar a arte. Em certo sentido, acho que dá para pensar que tem uma expansão disso mesmo. Porque você tem uma pressão hoje para converter tudo em entretenimento. E tem uma ideia constante de pensamento conservador, desde os anos 50, 60, o pensamento conservador em geral diz isso. A vida é uma droga mesmo. A vida é sofrimento, a vida é penúria, a vida é insatisfação contínua. Entende? Só que eles falam o seguinte, você não vai falar isso para todo mundo. Você tem que manter as pessoas trabalhando. Então você toca elas de algum jeito. Você tem que fornecer coisas que vão derrubar as pessoas. Você permite que elas se entenderem, você passa filtro, você fornece música, você joga coisas que suavizem um pouco esse sofrimento, que permite a pessoa encher a cabeça dela um pouquinho e esquecer o quanto ela está sofrendo na vida dela. Justamente com o aumento das pressões, a gente tenta dar um aumento da pressão para converter tudo em entretenimento. Né? Então a religiosidade virou entretenimento, é um show de auditório. Né? A universidade tem que ser entretenimento. Entende? Você tem que transformar num show também, a gente sofre pressão para isso. Hoje em dia, quando falar, não tem que reciclar, vocês têm que aprender novos métodos pedagógicos e tudo mais. O que quer é que você não pode insistir em conteúdo e falar efetivamente das coisas. Você tem que manter os alunos interessados. E para isso tem que usar um pouco mais de show. Falam isso para gente. Você tem que transformar tudo em espetáculo. E nada mais é uma coisa para essa experiência mesmo. Entendeu? Dá uma maneira também de você manter, você comprar. Tem essa coisa das pessoas ficarem atrás de tudo que é equipamento eletrônico, mas para não falar mais praticamente com ninguém. Você vê eu já falei mais de uma vez para vários. Uns anos atrás, uma colega minha falou disso. Falou, como é que será que essa geração mais nova lida com essa quantidade de informações que a gente não tinha antes? Hoje a internet você entra e tem uma tonelada de coisas. Eu falei, não lida. Não lida, porque você não tem contato com tudo isso, só se você for atrás. Senão a pressão que você sofre para você ficar no mesmo cantinho que tinha antes, entendeu? Assim, o que está sendo consumido musicalmente hoje? Então é só isso que eu convido, não importa se tem muito mais coisa. Você pode até ter acesso. O que é assistido no cinema? É isso. O que está sendo? O jornal já te fala. Você não precisa na internet. Você nem sabe para onde vai, porque é tanta coisa. Entendeu? Claro, já os sinais aparecem em volta de você. O que é para você assistir é isso aqui. Entendeu? Então a pessoa não teve uma expansão. Mas você tem possibilidades. Quando o rádio é instalado nos Estados Unidos, só dando a primeira coisa que eu vou fazer uma pesquisa sobre o rádio. Tem vários autores que falam disso. A ideia era, agora a gente tem a possibilidade de levar cultura para todo mundo. Então a gente vai levar teatro, literatura, música clássica para todas as pessoas. Não foi isso que aconteceu. A ideia foi, não, a gente vai criar coisas que vão entreter. Depois essa ideia foi totalmente abandonada. Hoje em dia também, você tem acesso a uma tonelada de livros facilmente ali. Você pode baixar um monte de coisas, fazer uma biblioteca gigante. Isso fica restrito, está disposto a ficar restrito ao mesmo tempo. Não circula, porque parece que esvaziou. Esvaziou em termos práticos. Antes, no texto da Conceição, ela estava falando antes, se você tivesse um negro eleito para a presidência dos Estados Unidos, isso ia mudar tudo. Nos anos 50, isso acontecia, isso ia ser um choque, não caía. Hoje, praticamente não quer dizer nada. Quando o Obama foi eleito, a gente falou, nossa. Aí você esquece. Ah, é verdade, né? Não tinha antes. Professor, qual que é mesmo o nome da autora que fala sobre esse reality shows? Silvia Vieira. Eu tenho uma pergunta. Estou lendo aquele livro que é a história do Eduardo Kahn, e logo na introdução ele fala do oposto do que o senhor disse, que é com relação ao futuro, que somente os intelectuais, principalmente os europeus, que têm essa visão, digo eu, conservadora, de que o mundo caminha para um eterno pessimismo e a falta de futuro, em contraposição
as pessoas no seu cotidiano continuam tendo seus filhos, procurando seus empregos, e para eles está tudo bem. Ele faz como se fosse assim, o povo e os intelectuais, dá bem esse contraste, mas para ele não há essa visão pessimista, e eu sinceramente não consigo escolher uma para defender. Assim, para mim, eu vejo, tenho uma visão pessimista das coisas, ao mesmo tempo que no cotidiano, para muita gente, a vida continua, entre aspas. Então, olha, quando eu estava na minha graduação, minha pós, fui pegar essa temática para estudar, e tudo que a gente tinha muito na graduação era justamente a ideia de ficar dando pessimista. Eu lembro de uma vez que, para surpresa de muitos colegas meus, um dos nossos professores, olha, a gente estava chamando muita atenção no período, um monte de gente tinha cercado ele, pegava as aulas, fez uma fala uma vez na história, na faculdade, elogiando muito a Dora. Terminou, todo mundo correu em volta dele. Paulo, como é que você fez isso? Aceita o pessimismo da Adriana? Que pessimismo? A Dora não é pessimista, de maneira nenhuma. E mesmo esse ponto de vista, eu acho que é o seguinte, você teria outras possibilidades, não precisa ficar nessa situação que a gente está. O caso é o seguinte, eu penso menos até do que eles estão falando, mas na experiência que eu tive. Com a Marina. Por que as pessoas falam que a depressão não é uma doença contemporânea? Você tem uma leitura diferente a respeito disso. O discurso mais corrente é o seguinte: antes não se via como uma doença. Agora a gente aprendeu que é uma doença. Tinha um colega essa semana que estava lá no Facebook falando: as pessoas precisam ter mais esclarecimento a respeito de como os remédios podem ajudar, etc. Então, acho isso um horror. E muita gente destruída com isso. Eu não acho que é um processo químico no cérebro da pessoa. Acho que é a situação que a pessoa está vivendo. E o que acontece é o seguinte: acho que de fato as pessoas ficaram mais deprimidas de lá para cá. Então não é um problema delas, é um problema do contexto. E justamente antes, a gente esperava o seguinte: você tem que pensar, por exemplo, não vou falar do mundo inteiro, né? Vou falar da experiência da minha geração. Minha geração, se você pega, a coisa não era tão ilusória, porque meus avós moravam na zona rural. Entendeu? Numa época em que você não tinha, a cidade era muito pequenininha, família do interior também. Eles fazem esse trajeto que vai da zona rural para a cidade. Eles não frequentam a escola, eles fazem o primário no máximo. Né? Mas por pressão social, porque você tem conhecimento nos estudos que era apresentado, eu justamente não sou dotado de conhecimento, sei escrever bem, sei fazer as contas, etc. E tal, então eu vou fez um esforço específico, você via, assim, ele teve uma preocupação a vida inteira de absorver certas práticas de expressão. Não foi aprendizado de escola, foi para lidar socialmente. Né? Mas não fez escola. Meus pais já fizeram para colegial, mas não foram para a universidade. E já viveram a vida toda dentro da cidade, trabalhando em coisas urbanas. Tá? Eu e meus irmãos já fizemos na universidade. Então, o que é a expectativa que a gente tinha? Você viu os mais velhos e falava: o pessoal que tem certos hábitos com os quais eu estranho, né, com os quais eu não tenho identificação, não tenho a diferença, mas porque é fruto de um quadro de ignorância. Tem de superstição mesmo, de conhecimento, de falta de acesso às coisas. Meus pais também, menos do que os outros, porque eles já falam da geração anterior. A nossa é uma geração que pela primeira vez está tendo acesso mais adulto. Né? Isso vai afetar a sociedade inteira, a gente vai mudar. Tem que pensar ainda que era o quadro que a gente estava saindo da ditadura. A ditadura acaba e tinha 14 anos. Tem? Então você fala assim, a gente está seguindo para alguma coisa. Você pegar programa de TV mesmo, eu lembro do dia vendo reprise do programa infantil dos anos 80 na cultura, que falava do ano novo, o cara falava isso, ele falava: não, é tudo novo. Não aparece mais isso. Hoje em dia as pessoas olham cinicamente, é uma data. Quando tentam comemorar, eles percebem que é uma tentativa de fuga, assim, tentar sustentar que tem alguma coisa. Porque elas não acreditam, mas antes acreditavam. E não é questão de eu quero acreditar, eu escolhi acreditar, não, é o que parecia mesmo, você está em todo lugar. Então não era simplesmente a questão de vai casar, ter filhos, etc. e tal. Era a questão assim, a gente está aprendendo. Entendeu? As coisas estão mudando. E era essa experiência dos anos 80. Dos anos 80 para cá é que tem esse negócio. Por que, por exemplo, mudou? Tem uma escola lá em João que meus pais, meus tios, todo mundo estudou, a escola estadual. Frequentei muito, mas dava aula lá.
A escola antiga, corredor largo, as salas grandes, as janelas enormes. Eu voltei lá há uns 5 anos atrás, a escola está toda com grade, parece um presídio. Né? Todas as janelas estão com grade, está tudo pichado em volta, a pintura toda descamando, rachado. E você entra na entrada principal, quando os professores, os funcionários entravam, tem uma coisa que parece entrada de presídio. Tem um gradeado com uma porta eletrônica. Minha mãe falou que não é mais a escola que eu estudei, esses moleques de hoje eu não reconheço. Eu falei, não é problema deles. Por que os moleques de hoje são diferentes? Porque não faz sentido para eles aprenderem. Você aprende para quê? Porque antes a ideia não era uma impressão, uma ilusão, uma ideia, uma fantasia. Você via as pessoas mudando socialmente. A situação social dos meus avós, não só dos meus avós, de todos os meus colegas, praticamente com pouquíssimas exceções, era de pobreza no campo. Dos pais já era uma classe média bem sentada. Entendeu? Então não é uma coisa, e a gente mudava as concepções de um ponto para o outro. Então não é inteiramente ilusório. Em termos europeus, você fez, por que os caras hoje, eu estava lendo, não sei se vocês viram, tem um texto do Inácio Ramani, que estava olhando também pelo Facebook, em que o Ramani estava falando das perspectivas para as eleições europeias agora. O que é que o Ramani falava? Falava, a gente está em crise. Por que está em crise? Ela fala, crise de identidade, a gente não sabe mais quem a gente é. Mas até um ponto, a gente era uma civilização. A gente sabia conviver, a gente sabia se comportar, a gente tinha convicção do que a gente estava fazendo. Hoje em dia, olha, eu tenho medo das pessoas. Entende? Porque elas são selvagens, elas estão furiosas. Professor, eu queria perguntar até que ponto não tem 2 caminhos que podem levar a selvageria e a barbárie. Porque quando você tira a expectativa de um futuro, você pode levar a barbárie também por não ter mais um futuro, então tudo seria modificado. Mas quando você coloca um futuro com finalidade, você também não pode ser intolerante no sentido de que você vai excluir quem não está dentro desse caminho? Pode. Na medida em que é justamente aí que está. Foi um dos pontos principais da reflexão do final do 19 e tal, a parte do 20, era justamente um pouquinho fazer a crítica disso. Isso é uma coisa que não foi bem absorvida. Né? Que é exatamente o que significa a reflexão crítica. Para pensar só nos termos teóricos. O caso é que para você não cair nisso, você tem que entender que nem sempre, por exemplo, no caso do Marx, aí você tem muita discussão a respeito, não se trata de fazer um projeto. Não se trata de fazer um projeto. Porque Marx passou muito batido pelos marxistas. Aí você tem, frequentemente, até quando as pessoas vêm para mim, então alguém fala, eu sou marxista. Tá bom, o que você quer dizer com isso? Não reconheço, entende? A pessoa justamente acha, não, eu tenho um plano. Entende? Eu já acho que é perigosíssimo. As pessoas vêm para mim, eu tenho um plano. Entende? Porque é exatamente isso, você não pode. A ideia seria uma outra coisa, se relacionar. Os bons comentadores costumam chamar a atenção para isso. O Marx nunca disse o que ia ser. Ele não tinha um projeto, não se trata de falar, olha, o que é o ser humano? E muita gente entendeu assim, as pessoas eram tão convictas de que era isso, que elas encontravam isso no texto quando não está lá. O que é o ser humano? O ser humano é isso, como se tivesse uma teoria antropológica, e a partir dessa teoria antropológica você diz o que é a sociedade boa. Entende? Não está isso lá. Mas como o negócio foi entendido assim, não só em vários lugares, foi projetado assim. Agora, com relação ao fascismo especificamente, também com relação ao stalinismo, para os frankfurtianos, isso é discutível, mas para os frankfurtianos, uma coisa importante que o Adorno insiste muito, que ele fala fim da ideologia. Igual o Volkswagen também, tem um livro muito importante sobre o nazismo, chama Derremoto. O Adorno insiste nisso. Os nazistas não têm ideologia. É que nem indústria cultural, por isso que o Adorno associa as duas coisas. Não tem ideologia. Para eles, eu estudei, eu li nos Estados Unidos os panfletos dos grupos de extrema-direita, dos agitadores de extrema-direita americanos. Eles não têm nenhum projeto. Também nesse caso, entendeu? Eles não têm nenhum projeto. Mas no caso deles, por que eles não têm nenhum projeto? Eu não falo. Porque a única coisa que eles querem é nivelar por baixo. O que acontece é que eles têm um medo terrível de que eles sejam os únicos que não têm garantias sociais.
Entende? É o pavor deles. Eles querem aderir a uma força e eles estão paranoicos em volta se alguém está escapando disso, se alguém tem garantia. Entende? A ideia é você dominar todo mundo para impedir que qualquer um esteja na boa, qualquer um escape. Entende? E fala, o desejo final, se você analisa psicologicamente os discursos, o que está no fundo desses discursos não é um desejo de poder, não é um desejo de libertação. O Norman vai, inclusive, sustentar que o nazismo não é um reforço do Estado, o nazismo é a destruição do Estado. Ele fala, ele faz uma análise da estrutura jurídica que os nazistas constroem, ele fala, estão criando legislações de exceção. Essas legislações de exceção, como é que elas funcionam? Não é claro o que elas dizem. Quem decide o que a lei quer dizer é quem manda. Quem estiver no poder na hora. Tudo formulado de maneira vaga. E você estabelece, o nazismo é uma associação de 4 grupos. É o partido nazista, é a burocracia estatal alemã, é as grandes empresas da Alemanha e o exército. Então, esses 4 grupos fizeram uma aliança e é isso o nazismo. O que eles estão fazendo? Estão repartindo o Estado entre si, destruindo o Estado. Porque não tem mais universalidade. Né? O ponto de vista dele é marxista, mas enquanto marxista, justamente ele vai falar, essa universalidade burguesa era falsa, mas ela era uma garantia. O Estado de Direito pode nunca ter existido de verdade, mas enquanto se dizia que tinha que defender ele serve como um contraponto, você está violando. O que os nazistas falam é sempre foi uma ilusão, então a gente vai deixar de ser iludido e vai aposentar de uma vez. E aí, a selvageria direta. Entende? Então, assim, de fato as duas coisas podem, entendeu? Se a pessoa, mas em geral a imagem de fanatismo não estava ligada com a crença, mas a crença também leva para isso. Se a pessoa achar que ela tem uma verdade absoluta, ela vai querer importar todo mundo. Professor, esse problema do congelamento da ação no presente, da falta de reflexão colocada pela teoria crítica, por caminhos diferentes e motivos também, é um problema que o Nietzsche também. A solução que o Nietzsche dá é muito individual. Né? A teoria crítica tem alguma solução coletiva, de a formulação de um novo Estado, alguma coisa assim? Então, tem uma influência grande do Nietzsche também. É que o quadro geral é marxista, marxiano. O que eu adoro dizer para ele várias vezes é que o que a gente precisaria é realizar o indivíduo. Você não tem indivíduo. Entende? Você não tem indivíduos e você não tem experiências. O quadro, para eles, é um quadro de massificação. O que é a massa? A massa é um conjunto de pessoas que levam vidas exatamente paralelas, extremamente semelhantes, mas não tem relação entre si, elas não têm integração, não têm convivência. Né? Então é um grupo que, em larga medida, fica desprovido de consciência porque não compreende, não é? É um grupo que é mantido em atividade brutal sem escolha. Eu tenho que agir, tem que agir, tem que agir. Né? E fala, não, eu tenho que reorganizar as coisas de maneira a permitir que as individualidades surgissem. Entendeu? A sociedade livre seria uma sociedade de verdadeira individualização. Agora, a verdadeira individualização não seria isolamento. Porque a gente entende individualização, temos termos de individualismo, que a pessoa fica fechada na sua diferença. Mas a diferença não deveria ser... Uma das poucas vezes que ele arrisca falar alguma coisa a respeito, ele também barra muito isso. Ele fala, um contato que não fosse violento, não fosse dominador, seria um contato onde você conseguisse manter a coisa ao mesmo tempo próximo e separado, que você reconhece ela como diferente. Seja um objeto, seja uma outra pessoa, então você reconhece ela como diferente e através da diferença você se relaciona. Entendeu? Então tem uma aproximação disso. Posso? Eu ia te perguntar uma coisa, mas primeiro eu vi uma rapaz ali, a questão da pessoa não ter futuro e chegar na barbárie. Eu só queria relacionar no caso uma pessoa que trabalha para alguém rico, né, e vê eles usufruir do bem material, do capital, e está lá na pobreza, tem que pagar aluguel, tá fodido. Aí de repente resolve saltar, resolve matar. Esse é o tipo de barbárie que eu acho que ele estava querendo fazer. Bom, isso é uma coisa. Agora, uma pergunta era essa questão de anti-multiculturalismo, pessoas raças e tal. Na Europa está pior que nos Estados Unidos, ou você acha que os dois... Está semelhante.
Aqui vamos dizer, na Europa, os Estados Unidos teve uma marca muito forte de discussão por causa do racismo, que foi política institucional. Tanto que você teve que ter a luta pelos direitos civis nos anos 60, já antes. Mas os Estados Unidos está regredindo também, porque se você ter uma ideia, está tendo discussões para revogar a lei de direitos civis. Isso já faz uns anos, desde os anos 60, tem uma coisa para revogar atrás. Mas agora intensificou, você tem discursos fortes nessa direção para fazer isso. Esses discursos são de políticos. Oi? Políticos. São, mas você tem uma. Tem os chamados think tanks conservadores, os grupos de produção teórica, para defender esse tipo de coisa. Tem um think tank que é o ALEC, não lembro exatamente. American League, acho. É um organismo que foi criado por um conjunto de empresários ligados ao Partido Republicano. E o que eles fazem é formular projetos de lei para apresentar nas câmaras de deputados dos Estados Unidos. São todos conservadores, tem vários que vão na direção disso. Então é para você restringir direitos para todos os grupos. Restringir os direitos sexuais, restringir os direitos dos negros. Você tem casos até de defesa de escravidão. Isso está sendo feito. Até uma revisão histórica que foi o processo de escravidão dos Estados Unidos. Para dizer que não foi tão ruim. Igual o Brasil, né? São servos. Está tendo isso agora. A Europa, justamente, se for uma proposta de civilidade mais aberta, uma coisa menos fechada, como nos Estados Unidos, muito esquematicamente. Você tem complicações de um lado e de outro. Mas a Europa teve um discurso muito mais forte de não, nós somos civilizados. Civilizado é justamente se saber lidar com a diferença. Civilizado é que não sabe conviver. Ele sabe conviver. Então a gente pode absorver, a gente pode lidar, a gente pode conviver, a gente tem coisas diferentes, a gente gosta delas, mas o tal mudou de ideia da situação. Por que os caras estão lutando maciçamente na extrema-direita? Os contra os estrangeiros. É isso. O texto do Ramon, ele chamava também a atenção para isso. Ele fala, a gente tem que prestar atenção, teve uma mudança fundamental com relação ao que era para os estrangeiros. Eles não propõem mais diretamente passar as pessoas. Sabe? Eles não falam. A ideia é, não, olha, eu entendo que o cara é diferente. Só que ele não pode conviver comigo. Tem que mandar ele para a terra dele. Não importa de novo lá para o Oriente, para a África, entendeu? Não há lugar dele aqui, papá. Sempre tentam apresentar como um discurso neutro. Entendeu? Não é assim. Agora, a questão da falta de expectativa, não só nesse sentido mesmo, até às vezes o contrário. Você tem os grupos que é o que você vê, por exemplo, na internet. Se a gente lê as sessões de comentário do site, você tem vontade de dar um tiro na cabeça. E é isso, entendeu? Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? É uma coisa horrível. E não adianta você ver essas pessoas tentando argumentar, falar. Você pega como é que chama aquele cara lá? Escreve bastante sobre o trabalho escravo, Sakamoto. Tem. Todo dia o cara faz uma coluna perfeitamente razoável, tentando falar, discutir, argumentar, etc. Os caras vão, parece uma coisa que é fingido, é tão absurdo. Entende? E muitas vezes tem grupos organizados que, pelo contrário, aderem. Por exemplo, agora um dos grupos, dos partidos de extrema-direita que foi muito dotado foi na Inglaterra, o UKIP. Aqui que o UKIP está prometendo, por exemplo, entre as propostas, teve um cara outro dia, isso também circulou bastante, não sei se um britânico que, preocupado com a sessão do partido, ele publicou no Twitter, em que ele dava, acho que 10 razões, se não me engano, para não votar no UKIP. Cada uma das razões eram propostas políticas do UKIP que ele pegou de documentos do partido. A polícia foi na casa dele. Pediu para ele tirar aquilo do ar. Você não pode, por favor, apagar o seu tweet. Ele falou, não tem condição de fazer. Ele ficou horrorizado. Não tem condição de fazer isso. Foi passado adiante, entendeu? Porque um cara, um membro do partido ficou ofendido. E gostaria que o senhor tirasse. Estava
votação é enorme. O que é a questão do proposta? Entre outras coisas, por exemplo, tirar os impostos das grandes fortunas. Imposto do quê? Das grandes fortunas, né? Taxa de imposto está muito mais alta, entendeu? Você taxa pesada isso. Aí, entre as propostas é você cortar isso. Por que os caras estão defendendo isso? Porque justamente, às vezes, esses grupos são a encarnação da fantasia do que a pessoa queria ser. Eu queria ser o sujeito que tem jardim, que tem mansão, que tem piscina, entendeu? E aí eu acalento tão carinhosamente essa ideia que eu defendo a pessoa que tem. Se eu estivesse no lugar dele, eu não queria perder. Então não importa, isso não chega aqui, é muito impressionante, mas você acompanha um pouquinho os jornais britânicos, os jornais ingleses, o The Guardian, o Independent, está um programa crônico de moradia na Inglaterra. Eles não entendem isso e eles não sabem o que fazer. O caso é o seguinte, diferente das gerações anteriores, eles não conseguem mais adquirir uma casa. Está todo mundo morando de aluguel, pagando uma nota de grupo. Não consegue mais morar sozinho. Dinheiro para uma ou duas pessoas. Entende? E ainda assim, qual é a escolha que eles fazem? É que vai apoiar isso. Não precisa muito acaba isso mesmo. É uma situação complicada. Agora, em parte, as pessoas tomam um pouco de contato com isso, entende? Eles têm uma perspectiva, se você consegue um pouco vencer essa resistência, eu acho que é um dos piores problemas. E não é uma coisa assim, a outra também é parte desse processo social, para as pessoas não querem ouvir, não querem conversar. Porque tem uma adesão afetiva às coisas. Não, eu quero que seja desse jeito, eu gosto. Porque eu quero ainda acalentar meus sonhos. Enquanto você trabalha na fábrica, porque não. Aí você se entende com a vida dos famosos. Entendeu? Eu quero manter isso, porque era o que eu gostaria que fosse. A pessoa volta à situação tão desesperadora, então por que eu não vou negar? Mas é difícil, você justamente vai progredir pior. Legal. Alguém quer fazer uma outra pergunta antes de ensinar? Então, em nome do grupo, o professor Tosi, quero agradecer ao professor pelo certificado. Esse é um voto de comemoração dos 20 anos, que é um voto comemorativo. E a gente reforça o convite para vocês, para que vocês continuem participando dos outros dias do evento. Amanhã a gente vai ter o filme. Logo depois da exibição do filme, a professora Fernanda vai comentar, filme da Ana Arendt. Inclusive, se o professor quiser vir assistir, também foi convidado. E reforço mais uma vez o pedido do professor Tosi, para que vocês espalhem a palestra do professor Fernando Novaes, porque a gente está, por ser a época da greve, a gente está com medo de que não tenha público. Né? Então, Não é um perigo, coisa do meu pai. Pois é. Por favor, gente. Eu vou tentar vir, né? Porque eu tenho uma outra palestra também na quinta. Mas quando é à noite, eu vou tentar pelo menos à tarde. Não é muito. É à noite. Eu vou fazer vídeo. É muito. Eu vi que era o Fernando Novaes. Não vou poder. Tá? Então fica o convite. A gente agradece a participação de vocês hoje e a gente espera vocês amanhã. Vou tomar café também. Teve alguém que não fez a inscrição hoje? Eu tô